Eu sei que eu tô com o rosto meio vermelho. É porque realmente eu tava chorando, tá? Só que eu não quero que ninguém me veja com cara de choro. Eu choro muito feio. Eu já não sou muito agraciada se eu não me ajudar, né? Enfim, esse vídeo é um desabafo e ao mesmo tempo é uma pergunta, porque eu não me entendo. Eu não me entendo. Acho que até o dia de hoje eu tenho uma dificuldade enorme em entender quem eu sou. Um problema, uma pergunta assim que eu venho me fazendo já há bastante tempo. Bastante tempo não. 1 ano, mais ou menos. É se eu sou autista. É uma possibilidade, eu não tô dizendo que eu seja, tá? É só um questionamento que eu lancei no ar. E eu não tô dizendo por dizer. Eu sei muito bem que hoje em dia existem várias pessoas que recebem diagnóstico e tem esse questionamento de, nossa, hoje em dia todo mundo é neurodivergente. Minha percepção sobre o tema é que hoje em dia a gente tem mais conhecimento sobre as coisas e entendemos melhor que existem pessoas de todo jeito em todo lugar. E agora nós estamos entendendo que cada um tem suas questões pessoais e antigamente nós não tínhamos esse conhecimento. Hoje em dia a gente entende que o autismo é uma condição que uma pessoa pode vir a ter, ela nasce com isso, não é algo que se pode controlar. Antigamente as pessoas acreditavam que esse pessoal era doido, internava no hospício e tratava que nem bicho, e hoje em dia é diferente. E eu não falo que eu tenho uma leve suspeita que eu sou autista por falar, eu falo porque eu realmente tenho essa suspeita, não significa que eu seja. E basicamente, se eu fosse, muita coisa, pra mim, teria uma explicação. É como se eu finalmente tivesse encontrado o ponto, a chave pra tudo. Ou não, ou simplesmente eu sou uma adulta disfuncional. Mas enfim, eu não tenho uma suspeita do nada. Eu tenho uma irmã que ela tem autismo diagnosticado. Inclusive, para a idade dela, ela demorou muito para ser diagnosticada. Ela tem características muito claras de que ela apresenta neurodivergência. No caso, a suspeita no começo era de que ela fosse TDAH, mas ela, além de ter isso, ela tem autismo. Você nota, interagindo com ela, que ela tem o transtorno. Ela tem problemas na hora de interagir com as pessoas, ela tem uma dificuldade enorme de manter relações sociais ou de entender como as relações sociais funcionam. Ela teve que aprender muitas coisas de forma não natural, ou seja, teve que ter um tratamento, acompanhamento, uma pessoa para indicar ela e a gente também auxiliando para que ela entendesse melhor como interagir com as pessoas fora do meio social dela. Desde que a gente tinha uma suspeita de que a minha irmã tinha autismo, a gente começou a buscar sobre isso. A gente começou a buscar informação, porque não era normal, não era comum a forma como ela agia. Então, à medida que eu ia buscando características sobre autismo, eu nunca pensei, nossa, eu sou também. Nossa, talvez eu também seja autista. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, tem coisas sobre nós que a gente não percebe à simples vista. E, como tudo na vida, a gente tem que ficar se vigiando pra entender certas coisas, não só sobre os demais, mas sobre si mesmo. Eu sei que é o tipo de coisa que eu teria que conversar com pessoas próximas, por exemplo, os meus pais ou pessoas mais achegadas, mas isso aqui é um desabafo. Com sorte, sei lá, umas 30 pessoas vão ver e depois vão seguir suas vidas. Porque o meu canal, ele não tem muita visualização e eu normalmente utilizo esse espaço pra desabafar e falar sobre coisas que eu gosto. Isso aqui é um desabafo e eu estou falando sobre algo que me preocupa, então estamos reunindo as condições de falar sobre isso. E eu não me importo mais. A questão é que eu nunca fui uma pessoa normal, se é que eu posso dizer dessa forma. Mas eu acredito que esse lance de pessoas normais não existe. Isso é uma invenção social pra indicar o que é um comportamento comum ou não. Negócio que eu não sou uma pessoa comum. Eu também não tô dizendo, nossa, eu sou super especial. Não é isso. Eu sou muito esquisita. Nossa, eu sou muito diferente, sou muito especial. Não, não, não. Eu sou esquisita ruim, entendeu? Sou esquisita ao ponto de ter certos comportamentos aleatórios sobre mim que uma pessoa normal ou uma pessoa com plenas capacidades elas não teriam. E muitas pessoas elas confundem isso com autenticidade e, meu Deus, o sol tá batendo logo na minha cara porque abriram um portão. Olha como eu brilho, olha como eu sou especial. Sim, sente a luz. Aproveita e faça a fotossíntese. Obrigado por esse momento espontâneo de luz. A questão é que, ao longo da minha vida, eu já ouvi várias pessoas falando sobre mim. Nossa, Luísa, você é diferente. Ou pessoas falando de forma negativa. Nossa, Luísa, você é esquisita.
E eu tenho plena consciência que as pessoas falam sobre mim, principalmente quando eu não tô vendo. Heloísa, não deveria te incomodar. Você é única. Você tem que se aceitar. Não é bem assim, sabe? Eu queria muito que fosse fácil dizer, nossa, não me importa que as pessoas falem sobre mim. Ah, tudo bem. Eu sou diferente. E essas pessoas, elas não entendem isso. Quem me dera fosse tão simples. Não é tão simples, porque dói. Dói você ser diferente, dói você não se encaixar, dói você tentar interagir com as pessoas e sentir que você sempre tá tentando se adaptar pra tentar ser aceito. Que foi o que aconteceu ao longo da minha vida, sabe? Ai, eu não quero chorar, que bosta. Enfim, a questão é que toda a minha vida eu vivi uma grande performance. Muitas vezes eu percebo sobre mim mesma que a maioria dessas interações que eu tenho com as pessoas é algo performático. Eu suspeito que isso não é normal. Eu entendo que você precisa se adaptar para poder interagir com pessoas. Eu entendo perfeitamente que nem sempre você pode ser você 100% você mesmo. Só que no meu caso eu sinto que não é normal o que eu tô fazendo. O tempo que eu tento me adaptar para poder interagir com as pessoas, eu não consigo nunca chegar lá. Eu nunca consigo ser exatamente aquela pessoa que tem o tipo de comportamento comum, normal. É como eu disse, é sempre uma performance. É algo que nunca vai ser natural. E tem muitas vezes que eu tento controlar a minha esquisitez. E não funciona. E a única coisa que eu consigo é uma grande frustração, sabe? Eu acho que a gota d'água, o que me fez ter uma crise nesses últimos dias foi quando eu tava no trabalho. E, aliás, eu trabalho no supermercado. Eu tava na caixa, eu tava atendendo os clientes, eu tava falando uma coisa pra um cliente. Eu não me lembro exatamente o que eu fiz, eu não sei o que eu fiz, eu te juro que eu não sei o que eu falei. Eu só sei que um cliente que vinha depois, que ele já me conhece, já deve ter percebido como eu sou, ele do nada fala, nossa, você é especial. Mas eu não sei se ele tava falando em tom de deboche, eu não sei se tava falando em tom normal, não sei se tava falando como se fosse algo bom ou se fosse algo ruim. Porque eu já tô tão acostumada às pessoas falarem que eu sou esquisita, que eu sou doidinha, que eu não sei se isso é algo positivo ou se é algo negativo. Eu não sei o que é de estranho que eu faço. Eu tento agir de forma normal e não funciona. Eu tento agir de forma diferente e não funciona, eu não sei. E ontem, eu me lembro que na hora de sair do trabalho, eu tive que ouvir uns certos comentários que eu não gostei nem um pouco. Porque na hora de contar a caixa, no final do expediente, eu tenho uma dificuldade enorme em contar. Gente, contar, a coisa mais fácil do mundo é contar. Somar 2 mais 2. E eu não consegui contar a caixa, gente. Contar direito. Eu tava dando uma diferença enorme só porque eu não sei contar. Porque eu não consigo prestar atenção. Porque eu tenho uma dificuldade enorme em fazer coisas tão simples no meu dia a dia. E eu tenho dificuldade enorme em fazer isso. Eu já tava percebendo que o pessoal ali ao redor já tá cansado, já não me suportam, porque eu tenho uma dificuldade enorme em fazer uma atividade tão simples e eu tava atrasando todo mundo de voltar pra casa. E nisso, na hora da saída, eu escuto uma conversa entre a minha supervisora desse dia e outra companheira de trabalho. E elas falando entre elas, assim, eu não acho que a intenção era que eu ouvisse, mas eu acabei ouvindo a conversa. Elas falando, mas vocês lembram da fulaninha? A fulaninha era esquisita. E a minha chefe responde, não, ela era especial, acho que você não entende. E cara, eu fiquei pensando, o que vão falar sobre mim quando eu for embora? Porque o meu emprego agora mesmo é temporário, sabe? Eu tô precisando do dinheiro, então eu fui lá e aceitei. Que se eu fosse consciente do que ia acontecer comigo, eu não ia aceitar isso. Eu não ia aceitar, porque eu considero esse trabalho que eu tô fazendo agora mesmo miserável. Eu não tô dizendo que pessoas que trabalham no supermercado são pessoas ruins ou pessoas miseráveis, mas eu me sinto miserável nesse ambiente. Porque jogar comida fora, pra mim, é o cúmulo do absurdo. Sério, eu tenho que jogar todos os dias fruta, verdura, pães, salgados, doces, tudo em boas condições. Isso me faz sentir doente mentalmente, me faz sentir ruim. A única consolação que eu tenho é que isso só vai durar um mês. E quando começar setembro eu vou picar o beco, não sei, eu vou embora dali e eu não quero nem voltar a pisar aquele ambiente. Eu sei que é chato você falar de trabalho, sendo que tem várias pessoas que estão buscando alguma coisa e não encontram. Uma coisa que vocês precisam ter muito clara é que trabalho aqui é difícil de encontrar. Eu encontro várias pessoas muito capacitadas que não conseguem uma vaga, e eu mesmo conseguindo uma vaga temporária tô reclamando. Que ridículo, né? Mas quem quer trabalhar em supermercado aqui, a maioria das pessoas que trabalham nisso são pessoas que não conseguem trabalho na sua área, ou pessoas que
querem começar com alguma coisa e estão começando por isso, ou estrangeiro. Mas enfim, a questão é que eu ouvi esse comentário sobre a minha chefe, eu me senti muito incomodada porque eu sei que vão falar a mesma coisa sobre mim. Não é a primeira, não é a última vez e vai continuar acontecendo. Ah, Heloísa, o que isso tem a ver com você ser autista? Você só pode ser uma pessoa esquisita. Não. Tem várias coisas sobre mim que eu penso duas vezes. Cara, isso não é normal. Não é normal eu ter uma dificuldade enorme e entender sarcasmo, ok? A minha irmã tem a mesma dificuldade, sabe? Eu me lembro que eu tava fazendo estágio numa empresa aqui perto de casa e assim, muito legal a interação entre o pessoal que tá ali dentro comigo. Beleza. Mas muitas vezes eu tinha que perguntar, desculpa, você tá sendo sarcástico? E eu não tava falando de brincadeira, realmente eu não consigo entender quando uma pessoa, ela tá brincando com a minha cara. Mas eu não entendo que aquilo ali é uma brincadeira, isso não é normal. Eu não tenho hipersensibilidade como a minha irmã tem. Porém, por que eu não consigo passar 2 semanas com esmalte na unha? Eu não aguento, gente, eu fico agoniada, eu não consigo. Maquiagem, não suporto. Eu fico com vontade de coçar a minha cara, eu fico com vontade de tirar tudo. Eu não acho que as pessoas se sentem tão incomodadas de passar um treco no rosto. Ah, é algo que você se acostuma. Não sei, eu nunca me acostumei, eu tentei, mas não funciona comigo. Eu sou hipersensível a certo tipo de sons. Negócio que eu não falo para as pessoas. Tem certos ambientes que eu não consigo estar por muito tempo, porque os sons me incomodam bastante. E assim, mas se você não aguenta som alto... Não. É algo que você aprende a lidar. É diferente. Tem vezes que as pessoas chegam, falam perto de mim, eu fico com vontade de revirar os olhos, sabe? Eu não consigo, mas é algo que eu aprendi a controlar. E eu nunca parei pra pensar, cara, será que isso é normal? Porque como eu disse pra vocês, tô vivendo numa constante performance. Eu não consigo entender. Será se isso realmente é uma característica do autismo? É uma pergunta genuína. Eu não tô tentando me autodiagnosticar. Eu tô realmente tentando entender se o que eu sinto, se o que eu tô vivendo é algo que uma pessoa sem ter autismo vive no seu dia a dia. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Existem várias outras características sobre mim que eu realmente acho muito questionáveis. Mas enfim. E eu não tô dizendo, nossa, eu quero ser diferente, eu quero ser neurodivergente, quero usar uma bandeirinha. Não, mas se eu fosse, que alívio seria pra mim entender que todos esses problemas que eu tenho têm um motivo, sabe? Tem um fundamento. Eu só não sou uma adulta esquisita que tem uma dificuldade enorme em entender como as coisas funcionam. Pra mim, o mundo não tem sentido. As pessoas dizem, nossa, Heloísa, você é muito aluada. É porque eu vivo no meu mundo. E o mundo lá fora, pra mim, é incompreensível. Eu tenho uma dificuldade enorme em entender o mundo. E eu tento, sabe? Eu tento me informar, eu tento entender como as coisas funcionam, mas não é tão simples como dizer, eu vou tentar e vou conseguir. Não. São 28 anos, cara. 28 anos. E eu sigo sem entender como o mundo funciona. Ah, Heloísa, você viveu numa bolha. Não, pode até ser. Mas eu vivi muitas coisas que uma pessoa qualquer não vive, sabe? Então, um comentário simples de uma companheira de trabalho não deveria me afetar, mas me afeta. E eu passei por coisa muito pior do que isso. Eu queria não estar passando por isso, eu queria não ter essa dúvida, eu queria ter vivido uma experiência diferente. Então, assim, vamos imaginar que no dia de amanhã eu receba um diagnóstico assim, não sei, só por dizer. Que alívio. Mas por enquanto é só uma suspeita. E a única confirmação que eu tenho até agora é que eu sou uma adulta esquisita, uma pessoa que não soube se adaptar à sociedade, tá tentando, mas não consegue, que tem uma dificuldade enorme em lidar com as suas emoções, que não sabe se expressar bem. Ah, Heloísa, você fala muito bem, acredite em mim, eu não consigo me expressar. E uma adulta que não entende o que quer, que tem várias obsessões e ao mesmo tempo não consegue encontrar o seu rumo. Eu tô tentando estudar agora pra ver se eu consigo enfocar minhas habilidades em alguma coisa específica, sabe? Mas até hoje eu não entendo o que eu sou, o que eu quero e onde eu quero chegar. Imagine que no dia da manhã eu vou acabar trabalhando de uma coisa que não tem nada a ver com o que eu tô estudando. E eu não acho isso estranho, porque vindo de mim, isso seria até o normal. Tô cansada, cara. Tô cansada. Eu desejo que ninguém tenha essa dúvida sobre si mesmo, porque é uma merda. Então é isso. Desculpa o choro. Eu não gosto de parecer muito vulnerável pras pessoas. Inclusive é algo que eu evito. Eu não quero que as pessoas pensem que eu sou fraca, sabe? Porque a pessoa, quando ela tem más intenções, ela depois sabe onde meter o dedo na ferida. E eu não quero que as pessoas saibam que eu tenho essa debilidade. Essa é a minha conclusão. Um beijo pra você. Eu vou embora.